Essa suspirada não foi de graça. Essa suspirada foi para chamar a sua atenção para um tema que é um tema super mega ultra power, sem o qual, aliás, você não estaria aqui, sem o qual eu não estaria aqui, sem o qual ninguém de nós estaríamos aqui. Respiração. Você sabe respirar? Aliás, eu já quero logo depois perguntar se essa respiração que eu fiz é certa. Você sabia que tem jeito de respirar? Sim. Você sabia que conforme a maneira que você respira, não só você pode causar doenças em você, como você pode curar ou tratar ou evitar uma série dessas doenças? E é só respirar. As pessoas me dizem, não, querido, não é só respirar, é muito mais do que isso. E hoje esse é o tema do nosso Fitocast, o podcast que fala sobre saúde, que fala sobre equilíbrio, que fala sobre o ser humano de uma forma geral. E eu já aproveito para, nesse momento, dar aquelas boas-vindas ao meu co-host, que é o irmão que a vida me deu, porque assim, existem aqueles irmãos que são genéticos, que graças a Deus meus dois irmãos são do coração também, mas existem aqueles irmãos que o mundo nos traz, né? A gente escolhe, né? E a sintonia aqui é recíproca. Obrigado. Hoje o assunto é uma coisa que me interessa muito. Eu acho que todo mundo sabe aí a questão da medicina chinesa com o qi, com o oxigênio, com a respiração. Eu gosto muito desse assunto de hoje. Então fiquem aí, já deem seu like, já coloca o sininho, já distribui, compartilha isso, que o Fitocast sempre traz coisas para tornar a gente consciente. E quer coisa mais inconsciente do que a própria respiração, e no momento em que a gente aprende a usar ela a nosso favor, cara, é a coisa mais simples do mundo, tá a teu favor, tá aí, e a gente reclamando de muitos problemas, né? Você sabe que o Juliano, sem saber, ele me ensinou uma coisa que me chamou muita atenção numa vez que a gente fez uma conversa, uma live, que eu acho que quando a gente pensa em gás carbônico, sempre que eu pensei em gás carbônico, eu pensei como uma espécie de um inimigo. E ele olhou, quem falou que gás carbônico é ruim o tempo todo? Mas existe algum tipo de respiração que, inclusive, é para você preservar isso. Então, eu te dou as boas-vindas. Você vem de uma rotina corrida, tá fora de casa, tá fazendo evento e mesmo assim tirou um tempo para vir aqui com a gente. Juliano, seja muito bem-vindo. Grande prazer de estar aqui. Fiz de tudo para poder estar aqui. Que bom, seja muito bem-vindo. E já aproveitando para a gente já dar aquela startada na nossa conversa, quem é o Juliano? Me conte um pouco assim da sua história, de por que cargas d'água você foi olhar para respiração. Assim, eu estou falando de respiração aqui porque é um ponto importante da nossa conversa. Mas a vida que você leva tem todo um estilo de vida que abraça a ideia da respiração. Conte-me um pouquinho mais. Legal. Então, hoje estou com 41 anos, fui empresário por 18 anos, então tinha uma vida bem corrida, né? Eu era uma pessoa muito estressada, realmente muito estressada. Tinha muitos problemas como tosses crônicas, problemas para dormir, refluxo. Então, assim, já não estava, né, com a saúde muito boa, não. Né? Então, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu fechei a empresa, encerrei esse ciclo porque eu competia com multinacionais, não teve mais como se sustentar no mercado, e a gente vê as histórias, né, de grandes empresários que passaram por isso, né, e essas transições. Só que a minha transição foi assim, eu já não via mais muito sentido, porque era algo que veio da família e tudo certo, né, sou muito grato por todo esse processo, mas eu entendi que não era mais o meu caminho. Então aí eu já estava estudando muito sobre espiritualidade há muitos anos, mas assim, dedicar muitas horas do dia para estudar, foi ali quando eu tive que dar esse eject, porque foi literalmente um eject, eu não tive muita escolha, né? E aí fiz a transição, porque eu comecei a estudar sobre yoga, praticar, comecei a fazer banhos gelados, comecei a estudar um pouco do método Hof, Aí quando eu comecei a descobrir que falar de respiração é tão amplo, tão complexo, tem tanto para se estudar, que eu disse, uau, mas por que quase ninguém fala disso? Então foi na prática mesmo, assim, quando eu comecei a perceber que o meu refluxo zerou, que eu comecei a zerar problemas de tosse, que eu tinha tosse crônica, ansiedade, dificuldade para dormir, aquelas de assim, acordar várias vezes durante a noite, não pegar no sono, acho que um dos mais difíceis era não conseguir pegar no sono, ou acordar muito antes do que eu gostaria. Então eu comecei a estudar muito sobre a respiração. Eu acabei estudando muito sobre o sono também, mas eu acho que foi ali a grande virada, porque eu comecei a perceber assim,
existem muitas linhas, uma parte mais científica, uma parte mais ancestral, que até, né, dos próprios tribos indígenas, uma parte do yoga, que é um dos conhecimentos mais ancestrais que tem. E que não desmerecem nada o Nada. conhecimento por ele não ser estudado pela ciência. Absolutamente Aí é que nada. tá, na verdade, o que eles estão descobrindo cientificamente é que é muito interessante. Nada contradiz o que eles falavam. Pelo Verdade. contrário, só reforça, né, a importância, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais, claro, ao longo do podcast aqui, mas da respiração lenta, profunda, né, de respirar, evitar a respiração bucal. Então, tudo isso já se falava milhares de anos atrás, né? Tá nas escritas dos Vedas. Então, só que parece que se perdeu esse conhecimento e aí todo mundo é meio cíclico na história do ser humano, né? Lembra da respiração, esquece, lembra, esquece. Teve muitos altos e baixos, né? Tanto que agora está surgindo uma nova profissão que é breathworker, né? Um terapeuta, ou treinador de respiração. Olha só. Que ele pega tudo, ele vai, geralmente, né? Eu, por exemplo, estudei muitas linhas, a parte espiritual da respiração, a parte emocional, de liberação de traumas, de esportes, de concentração para lidar com crianças que têm, né, transtorno de atenção, crianças e adultos, o famoso TDAH, enfim, tudo está relacionado com a respiração. A gente fala que ela é multidimensional, né? Ela pega todos os âmbitos desde a parte fisiológica, né, o corpo, mente, emoção, a parte espiritual, tanto que isso é bíblico, né? A parte da respiração e também de todo o conhecimento ancestral. Mas eu estudei desde os 16 engenharia eletrônica, técnico eletrônica, me formei, depois estudei engenharia eletrônica, fui perto de terminar, mas não terminei porque a empresa tinha crescido muito, não dava mais conta e tinha muitos engenheiros contratados, então não valia a pena para mim ficar. Tanto que hoje até eu vejo como positivo, acho que eu teria Era empresa do engessado. quê? Era uma fábrica de equipamentos, então tinha parte mecânica e muito parte eletrônica, né? Muita tecnologia envolvida. E aí quando eu comecei a ligar que tudo tem um propósito nessa vida, né? É muito interessante. Porque o estudo da energia, da eletricidade, toda essa parte energética, ela se aplica exatamente para o corpo humano. Eu adoro isso. Não tem Cara, nada. isso é Assim, massa tudo que eu demais. estudei lá, eu não desperdiço uma vírgula. Porque E a- magnetismo, amperagem, potência, tudo a gente pode falar sobre isso no corpo humano. E a ciência tradicional, inclusive a ciência médica, nega isso de forma veemente quando a gente vai falar sobre celular no quarto, sobre equipamento no quarto, Sim. sobre a direção que as tomadas estão perto da cama das pessoas. Aí sempre tem um ingrato, incauto que vai dizer: cara, pega a ciência e estuda. Até Escuta porque aí. a ciência ela tá ali para discutir as manifestações da natureza, ela não tá para criar verdades. Né? A ciência não é uma religião que você tem que dogmatizar também. E se ela começa a inventar coisas que não explicam a natureza, porque a natureza ela funciona independente da ciência, a ciência veio depois. E é isso que a gente não pode transformar isso num como que é aquele cachorro de 3 cabeças do inferno lá? O Que é Cérbero. Cérbero. Porque vai virar uma coisa que vai mais atrapalhar a nossa vida e conhecimento do que... Concordo É o que eu plenamente. percebo muitas vezes, né? Porque a pessoa fica tão às vezes preocupada se ela tá com tal e tal e tal e tal vitamina e tudo bem, isso a gente sabe a importância de regulação hormonal, tudo, mas está respirando pela boca e hiperventilando, ou seja, ela tá, né, um elefante tá ali do lado dela e ela tá preocupada às vezes com a formiguinha, né? Então há necessidade dessa auto-observação que a respiração traz, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu não. E sabe que engraçado que foi assim? Eu tinha descoberto o banho de gelo, né? Banho frio. Comecei a fazer, mas um pouquinho antes disso, que me chamou a atenção é que tinha assunto envolvido, da respiração envolvido com o banho frio. Sim, E altera na hora. A primeira coisa que a gente sente é a respiração. Aí que tá, e tem, né, uma ligação direta. Então aí eu tava eu nunca vou esquecer, desabafando com um amigo, assim, pela situação que eu tava, né, no momento. Foi um momento muito difícil, porque envolve muitas pessoas e tudo. E ele disse assim: nossa, Juliano, eu percebi que tu não respira. Aí eu disse: como assim eu não respiro? Tá maluco? Sabe que aquilo botou uma pulga atrás do meu olho? Eu disse: o que ele quis dizer com isso, né? Nós continuamos a conversa, porque eu tava tão desabafando assim que eu nem dei bola, mas caiu a ficha depois. Realmente, a gente altera muito o nosso padrão respiratório conforme a emoção que a gente está. Na raiva, na tristeza, no medo, na alegria e tudo isso. Então, eu fui vivenciando essas transformações. E, claro, as formações, como do método Buteyko, da Oxygen Advantage, trouxeram esse conhecimento que ele está ali no meio termo. O Buteyko também tinha muito essa ligação com a parte oriental, né, mais ancestral, assim. Então, ele trazia, por exemplo, que a asma não é uma doença, é uma disfunção.
É uma Fala mais sobre isso. E eu percebi, eu não tinha asma, mas eu tinha crise de tosse, por exemplo. Era horrível, às vezes eu não conseguia dormir uma noite inteira tossindo. E isso era, claro, um estado de emocional de euforia, de ansiedade. A gente tende a respirar muito com a parte do peito e muito pela boca. E isso desregula todo o corpo, né? Porque realmente não deveria ser assim, né? A gente não deveria respirar com a parte superior e muito menos respirar pela boca, né? A respiração bucal é considerada uma patologia, ela é considerada uma disfunção. Só que pouco se fala sobre isso. E daí que eu comecei a conectar os pontos. Eu disse, mas por que quase ninguém fala disso, né? Então, eu vi ali uma oportunidade de ajudar mesmo, porque quando aconteceu tudo isso comigo, foi realmente um processo de olhar para mim e dizer, o que eu vim fazer aqui? O que eu tô fazendo nesse mundão aqui, né? Não pode ser só isso, assim, só trabalha, ganha dinheiro, paga as contas, sabe? O convívio social muito vazio, às vezes, a gente vê, né? Eu disse, não, tem uma coisa. Aí me aprofundei no autoestudo mesmo, cheguei a ficar um ano, assim, muitas horas do dia meditando, muitas horas do dia tocando instrumentos musicais. Aí comecei a me apaixonar pela música, que era algo que eu sempre fui apaixonado, mas Outra questão impressionante, cara. não me via nunca tocando um instrumento musical. E ali começou a abrir essas infinitas possibilidades, sabe? Através dessa conexão da respiração, da meditação, da espiritualidade, isso começou realmente a ter uma mudança muito grande, assim. Júlio, Apenas para corroborar com o que você está falando. Quantos anos de medicina? desde 2000... Para formar em medicina. 6 anos. Mais residência? 2 anos e meio no meu caso, e normalmente 2 a 5 anos. Ok, então estamos falando de 8, 9 anos de estudo. Uhum. Quantas horas estudando respiração? Esse silêncio, cara, é brutal. Eu ouço sempre, eu confirmo porque quase todo... Não, eu congelo mesmo, porque eu só vim estudar respiração por conta em trabalhos científicos super recentes que trabalhavam a ideia do óxido nítrico. Cara, sensacional. Isso aí é um universo fantástico. Meu. Mas o que eu ia te perguntar, eu ia comentar, você viu a pausa que ele faz para respirar? Sim, chama atenção na hora, não tem como. Chama atenção na hora, não sei se dá para ouvir no áudio aqui, mas eu ia até questionar o público que está aí do outro lado. Vocês sentem o ar entrar nas duas narinas? A gente não para pensar, Não para para pensar. E na técnica de concentração, de meditação, uma coisa muito interessante que eu aprendi fazendo na prática foi perceber a diferença de umidade do ar que entra para o ar que sai. Cara, a gente não presta atenção nisso, velho. E eu já notei essa diferença, principalmente esses últimos dias que está seco, já é mais fácil de notar. Mas é impressionante quando você faz uma respiração com uma máscara, alguma coisa, a umidade, o quanto que conserva e o quanto que hidratar faz a diferença também. É incrível, cara. Tem estudos, né, que mostram que quando a gente exala o ar pela boca, a gente perde 42% mais vapor de água. Então a gente vai desidratar muito mais rápido quando está expirando pela boca, principalmente quando está falando muito. Então é normal a pessoa que fala muito, que nem agora a gente vai ficar um tempinho aqui falando, a tendência é que a gente realmente perca mais água pela expiração bucal e mais calor, ou seja, mais energia. Então a gente também vai cansar mais cedo, tanto falando quanto expirando pela boca, porque a única diferença, no fundo, é que eu vou mexer as cordas vocais, né? Vou ativar elas. Porque, na verdade, falar também é uma expiração, no fundo. Sim. Né? Inclusive, tem um estudo bem interessante, se salvo engano, foi feito pela Universidade de Oxford, que eles pegaram a pesquisadora, uma filósofa, que também é da área de psiquiatria. Ela fez um estudo lá na universidade assim: o que acalma as pessoas? E ela percebeu que uma das técnicas estudadas era conversar com alguém, era falar com alguém. Só que o que chamou atenção no estudo dela? Ela colocou a pessoa para falar com um amigo, baixou a atenção. Ela colocou a pessoa para falar com alguém que ela não conhece, baixou a atenção. E tinha um paciente no hospital que era japonês. Então ninguém entendia o que o cara estava falando. Só que quando ele falava, ele também ficava melhor. Ela falou: peraí, não deve ser só falar, deve ter alguma coisa a mais. Sim. E ela pegou alguns dos seus alunos estressados e botou esses caras para conversar com flor, com árvore, com cachorro. E aí ela percebeu uma coisa muito interessante, que não era a fala, era o processo de respiração, mais a expiração lenta,
que permitia que essas pessoas entrassem num estado corporal que não necessariamente tinha a ver com o que a pessoa estava falando, porque ela, inclusive, estudou pessoas delirantes e ela percebeu que as pessoas delirantes, ao falarem também, entravam num estado de mais calmaria. Aí ela falou, é a respiração. O que eu tinha estudado era justamente sobre a questão do óxido nítrico que as nossas cavidades nasais produzem. Você pode falar mais sobre isso também, mas ele falava sobre o murmurar. E o fato de você murmurar, você está fazendo uma expiração lenta e ao mesmo tempo a vibração mexendo nos canais dos seios, né, paranasais. No momento em que você inspira aquele ar, a concentração de óxido nítrico é muito maior. 15 vezes. 15 vezes. 15 vezes. Olha que massa. Só que o óxido nítrico, gente, ele é um vasodilatador potentíssimo para baixar a pressão. É excelente, gente. E sinalizadora, uma molécula sinalizadora. Em 92, quando eles descobriram, ganharam o prêmio Nobel, eu acho que teve muitas funções importantes, uma sinalização que nos leva realmente a compreender por que praticamente tem estudos mostrando que 80%, né, que conseguiram relacionar. Na minha opinião, hoje já é quase que unânime, que a criança que respira pela boca não consegue se concentrar, tem dificuldade até de coordenação motora. Ou seja, o óxido nítrico está impactando também na vasodilatação, então melhora a oxigenação do cérebro, mas também na questão das sinapses, né, do funcionamento, que é tudo eletricidade, como a gente falou, no fundo é um sinalzinho elétrico, é um pulso, é uma informação, é um código que está indo, né? Muda tal função, faz tal coisa. A engenharia me ajuda com isso. É muito. Que massa. Né? Porque tu acaba... É uma engenharia. Nosso corpo é a máquina mais perfeita que existe, né? Então, a gente só não sabe usar. Então, muitas pessoas, e é bem comum, inclusive, infelizmente, mas isso está mudando, verem no ambiente de academia. O pessoal mandando respirar pela boca, não é nem dizendo, tanto... Porque o tanto faz ainda deixa como se a pessoa tivesse que estudar, né? Mas quando ela incentiva a respirar pela boca, é que realmente é muito preocupante, porque o que não está se percebendo ali é que a falta do óxido nítrico, constantemente, né, começa a criar certas deficiências no corpo, no coração, na pressão sanguínea, na cognição motora, funcionamento do cérebro, tudo. Ou seja, ficar 1 hora se exercitando em alta intensidade, respirando pela boca, é um grande erro. Tanto que tem livros, né? Tem As Vantagens do Oxigênio, que eu trouxe para dar de presente para vocês, que eu traduzi do Patrick, publiquei aqui no Brasil, né? Em português, então. Tem também o Respire, do James Nestor, que ele fala, ambos contam histórias de tribos indígenas, onde a primeira coisa que a mamãe se preocupava quando recém-nascido, e não só ela, todo mundo ficava atento na tribo, não deixar ela respirar pela boca. Então, quando ela pegava no sono, eles iam lá e fechavam a boquinha dela. Porque eles sabiam, né, a quantidade de prejuízos que ela poderia ter, não só naquela noite, mas a longo prazo. E um rito de passagem dos jovens para se tornar um guerreiro era encher a boca de água, correr muitos quilômetros sem cuspir água nem engolir. Então tinha que voltar muitos quilômetros com a boca cheia da água. Ou seja, ele se obrigava a respirar pelo nariz. Putz, isso é um baita exercício, né, cara? Bem legal. Perfeito. Tem gente tapando a boca, eu já acho que talvez acaba se tornando, de certa forma, uma bengala. Pode ser uma ferramenta para me ajudar a lembrar, mas muita gente... Eu vinha recentemente, até final de semana passada, de um curso de formação de Master em Odontologia, em MyoBrace, sistema MyoBrace, que corrige as disfunções da boca, né? E eles estão realmente estudando muito, evoluindo muito sobre a respiração. Aí eles me chamaram para falar também, né? Dar uma aula. Então, estava lá eu com 7 dentistas dando aula sobre respiração, né? E eles falando mais focado, às vezes, em outros pontos. E eu fui trazendo o que eu tinha do conhecimento do buteico. E todos eles já conheciam. O buteico é muito conhecido. Desde 1950 já é bem tradicional, assim, né? Então, todo esse contexto da respiração bucal, o quanto isso afeta a mente, a coordenação motora, né? E que quase ninguém estava olhando para isso. Até cárie, né, cara? Até o cárie aumenta. Problema digestivo, porque desregula tudo a microbiota, né, intestinal. E só que o que acontece? É interessante ver essa conexão. Por quê? Porque se estuda esse lado mais mecânico, mas existe a questão química, existe a questão psicofisiológica. Então, um grupo de profissionais da saúde vai talvez focar mais na mecânica, outro um pouco mais na química. Mas precisa ter alguém que faça o link de tudo.
Porque existem muitos mal entendidos, do tipo, numa academia, dizer que tá tudo bem respirar pela boca e até incentivar, sem saber que esses prejuízos são, muitas vezes, quase que irreversíveis. Para uma criança que deforma o rosto, né, que não forma corretamente a face porque era um respirador bucal, e é por causa da respiração bucal que deforma a face, simples assim. Alguns números que a gente falou lá. Então, eu vim como um professor de respiração que integra tudo isso, para trazer justamente esse ponto da biomecânica, da importância, da química, porque às vezes tem mal entendido do tipo, respira fundo se está ansioso, mas essa pessoa já estava hiperventilando, então não dá para respirar fundo. Primeiro ela tem que acalmar, fazer até umas pequenas retenções de ar, pequenas, que é o que o Buteyko já trazia, tipo de 5 segundos, 10 segundos, que aí você vai acalmando o sistema respiratório e não incentivar ela a respirar mais fundo ainda. Então, nesse caso, é um erro de química. Não há uma compreensão de que quimicamente eu preciso respirar pouco ar por minuto para ter saúde. E também os efeitos psicofisiológicos, nessa questão que aí é muito mais de experiência. Então, algumas práticas de respiração que a gente leva a um estado um pouco mais alterado de consciência, como o renascimento, respiração holotrópica, ali há uma grande ativação de regiões do cérebro que nos conectam com traumas. Então, através da respiração, eu busco lá um trauma de infância. Né? Coisas às vezes bem complexas, assim, que a pessoa tem muita dificuldade de falar, ela não vai conseguir falar, mas que ela consegue naquele momento reviver aquilo e liberar, né? Então a respiração ela pega química, mecânica, emoção, traumas, espiritualidade, ela é realmente muito ampla. Então dificilmente algum profissional que já tem, né, um dentista, dificilmente ele vai querer estudar tudo isso, não é o trabalho dele, né? Mas então, deveria, né? Ele é um profissional da boca. Mas, sim. Que a respiração tem tudo a ver com o que ele faz. Tem tudo a ver. Então, e principalmente os profissionais de academia, que é uma coisa que eu realmente me preocupo muito, porque quanto mais eu incentivo a pessoa a respirar pela boca, mais disfunções ela vai ter. E tá ligado a tudo, praticamente. Eles chegaram a descobrir ligação com a osteoporose, a hiperventilação. Ou seja, a forma que a gente respira afeta os ossos. Chega tão profundo assim, né? Pressão sanguínea, batimento cardíaco, tudo, né? Então, é muito importante que a pessoa respire bem durante o dia, para que ela possa respirar bem durante a noite, que as principais disfunções do sono, na verdade, são disfunções respiratórias, que é ronco, apneia, síndrome das pernas inquietas, que no fundo isso é... Bruxismo. Bruxismo, né? Então, a gente precisa, realmente, o ser humano precisa aprender a respirar mais devagar, primeiro de tudo, e profundo, porque aí, mecanicamente falando também, o fato do diafragma se movimentar amplamente, né, de forma profunda, estimula o sistema linfático, melhora a digestão, melhora a postura. O diafragma é cheio de sinais, né, ele principalmente através do nervo vago. Então, o cérebro está o tempo inteiro monitorando se o diafragma está lento e profundo, é porque o ambiente está seguro. Se ele está se movimentando curto e rápido, tem alguma ameaça no ambiente, então muda a prioridade, luta ou fuga. Então é inteligentíssimo, né? E sabe qual é a cara que você tá fazendo agora? Deve ser a mesma cara que eu tô fazendo agora. Sabe que cara que é essa? A gente não sabe nada, cara. A gente estuda... E veja, eu não tô menosprezando o que a gente tá fazendo. Mas tem um ditado bem interessante que diz assim, né? O descompasso do mundo muitas vezes está em o idiota achar que o que ele sabe é tudo e o sábio não reconhecer a humildade do tamanho que o mundo é e ele ainda desconhece. Sim. Descartes um dia falou, eu daria tudo o que eu tenho pela metade do que eu não conheço. Nossa. Ou seja, a gente estuda, é muito bom, estuda, muito bom, né? E a gente senta com um cara desse porte e só dele falar que 10 minutos eu já falo, velho do céu, tem que estudar mais esse negócio, cara. Aprende, né? Aprende muito. Eu acho bom demais, né? Todo mundo deveria estudar. Demais. Todo ser humano teria que estudar um pouco mais. Eu gosto de falar que a gente vai fazer exercício, vai querer perder gordura, mas a gordura não sai através do suor, ela não sai através do xixi, ela não sai através das fezes, ela sai através do pulmão. Escuta isso, gente. CO2. Escuta isso. E foi interessante na hora que você falou da respiração afetar a osteoporose, poder causar osteoporose, porque a maior parte, todo mundo fala que o osso é feito de cálcio. Cálcio é importante para o osso, óbvio, mas ele tem mais proteína cristalizada com o cálcio do que o próprio cálcio. E colágeno, tanto é que se você pega fogo no osso, a cinza que vai sobrar é muito menor do que o peso dela. Porque ali tem carbono. E se você respira errado, se você acidifica errado o teu sangue, vai lá, vai causar poros no osso.
Porque a respiração é o principal controlador do pH, né? Exatamente. Aí é que tá. Então, quando a gente hiperventila, o sangue tende a ficar muito alcalino e o corpo, né, os outros órgãos vão ter que compensar. Uma das coisas que acontece é a eliminação de bicarbonato para compensar o pH. Sim. E nesse processo rouba sais importantes da corrente sanguínea, ela começa a ficar com déficit, ela rouba do osso. Sim. É um processo simples de entender no fundo, né? Que Vai o corpo, na enfraquecer o verdade, osso. ele não pode alterar o seu pH sanguíneo, porque senão, se você tiver hiper ou hipoacidose, o cara morre em minutos, né? E questão Então- de 0,1 no pH sanguíneo já era. De 0,35 a 0,40, 45. que é o máximo, né? É. Que a gente pode... E daí tem gente que ainda vem na internet e fala, essa comida acidifica o sangue. Não, ela não acidifica o sangue. Ela pode aumentar a probabilidade que o corpo tem de trabalhar para não deixar acidificar o sangue. Eu concordo com o que a pessoa está falando. Uhum. E uma das coisas que eu sempre falo é isso que você falou agora. Quando a gente vai pensar no controle de pH do corpo, isso é importante para câncer, isso é importante para tudo na vida, né? Você tem que cuidar do seu rim, você tem que cuidar da sua respiração, que são os dois mecanismos de controle mais básicos de pH, desse pH sanguíneo. E aí o cara pergunta, não, mas é só respirar? É uma coisa tão simples? Não é tão simples. Não É mais complexa. Pergunta importante. Atividade física, meu personal já me encheu o saco várias vezes e eu mudei de maneira bastante significativa, inclusive em desempenho na academia, porque eu fazia o exercício em apneia. Ah, tá. E ele, cara, respira, velho. Respira. E eu percebi realmente que fazer a respiração durante a atividade ali melhora muito a minha performance. Qual que é a maneira, eu diria correta, mas mais certa da gente fazer respiração enquanto faz atividade física? Perfeito. O que eu gosto de trazer é bastante o conceito do yoga mesmo. Eu gostaria muito de levar o yoga para todos os esportes, pelo menos o conceito. Por exemplo, frases clássicas dos mestres de yoga, assim como você não controla a mente pela mente, só através da respiração. Uau! Então, peraí. Bum! Como que eu vou Mente explodindo aqui, ó. me concentrar numa atividade física se eu coloco a respiração como segundo plano e outra muito clássica, né? Um yogi jamais consegue manter uma estabilidade na postura se a respiração estiver instável. Ou seja, todo o conhecimento do yoga nos mostra o seguinte: você primeiro pensa na respiração e o movimento é uma consequência. Então tem muitos estudos, e aí são milhares mesmo, são uma infinidade, associando dores crônicas, problemas posturais, problemas digestivos, tudo com a respiração. Ou seja, a pessoa, por não saber respirar muito bem, não estar consciente da respiração, ela se movimenta errado. Não só na atividade física. A todo momento ela vai erguer um peso, ela faz, não trava o core. Não faz ideia da importância da língua no céu da boca. Isso quase pouco se fala. E é quase tão importante quanto aprender a movimentar o diafragma, é manter a língua no céu da boca. Olha, por quê? Posso explicar? Por muitos motivos. Olha, ele tá se coçando ali. Vai. Não, é porque tem a ver aquela coisa da respiração bucal. Pessoas que têm aquela carne esponjosa no nariz acabam tendo a respiração bucal e o dente ele precisa da oposição. Né? E ele precisa dessa oposição. Uma vez que ele toca, ele tem todo um estímulo para ele não se colabar. Se você fica com muito tempo a respiração, ele se entorta normalmente os dentes. Né? Quem respira mal tem maior tendência a ter o dente torto. Exatamente. É o principal causador. E é o principal causador. Inclusive na parte de ortodontia, muito se fala disso. E a maior preocupação da ortodontia é o toque da língua no céu da boca. Porque é ele que vai estruturar a base óssea. Conforme a criança cresce, ele abre. Então, aquele toque de osso contra osso, ele é negativo, ele não faz uma pressão positiva enquanto a pessoa não está adulta. Então, ele sempre está abrindo e crescendo. Se ele não encontra uma outra resistência, ele cresce de forma irregular para dentro. Então, ele precisa do toque da língua no céu da boca para ter a pressão ideal para ele abrir em conformação. E ainda, lembre-se que o céu da boca é a base do nariz. O assoalho do nariz. O assoalho do nariz. E se ele não tem uma pressão igual, ele vai crescendo de forma torta. Será que é por isso que eu tenho um nariz grande? Não, é o assoalho. Tá, não tem nada a ver então. Não. Aliás, na minha terra é um xingamento chamar o outro de boca aberta. Ô, seu boca aberta! Na minha também. Porque, de fato, tá aqui a fundamentação científica
de que ficar com a boca aberta faz mal para a saúde. Aí. Agora, mas eu falei demais, agora me você. complementa. Não, tá certíssimo, é bem isso, é importante trazer esse ponto, né, porque é mecânica, então mecanicamente deforma a face, né, vai não ter uma boa formação, mas se um adulto desenvolvesse uma expressão bucal, mas não tivesse respirado pela boca durante a infância, ele também com o tempo ia perder função de língua e ia começar a roncar e ter apneia do sono, grande probabilidade. Então, a maior parte na verdade, o ronco e a apneia do sono basicamente é isso. Hiperventilar, porque o ronco é classificado como turbulência das vias aéreas, ou seja, excesso de ar passando. Então, em vez de eu estar respirando lento e profundo, eu estou... Por quê? Eu estou respirando muito. Então, cria turbulência. E também disfunção da língua, que daí ela desce, né? Quando eu estou deitado, ela desce e obstrui a passagem do ar. Então, vai estreitar as vias aéreas, vai se tornar um respirador, vai perder postura de cabeça, geralmente vai fazer isso aqui. Vai perder função do diafragma, porque o nariz está mais ligado com o diafragma. Essa parte do peito, mais com a boca, que é um estado de luta ou fuga. Né? Aquela que eu encho no susto. O susto básico. No momento de muita necessidade de tomar um gole grande de ar, mas a respiração saudável é na região inferior. Então, mas também indo um pouquinho além, falando de função cognitiva, de produção hormonal, a língua afeta tudo. Tudo. Até a questão dos hormônios, né? Do timo, da tireoide, tudo, porque essa mecânica afeta a mecânica sempre afeta a química e a química afeta a mecânica. Isso é sempre um caminho que vai e volta, né? Então, também tem a ver com o equilíbrio, a língua no céu da boca, tem a ver com uma melhor digestão, porque geralmente eu tenho melhor deglutição quando eu tenho uma língua funcional, tem a ver com capacidade de se concentrar, sensação de que... vai muito longe, não é só deformar a face. Inclusive, ativação do nervo vago. Então, quando eu tô com a língua no céu da boca, eu estimulo, tenho uma melhor tônus vagal, ou seja, se eu passo por uma situação de estresse, rapidamente eu volto ao normal. Se eu tenho baixo tônus vagal, eu me estresso e fico lá. Ou seja, vira um estresse crônico, que aí vai virar inflamação crônica. E aí vai, né? No sentido de todas as doenças vão acabar se desenvolvendo disso, principalmente no estresse, o estilo de vida, né? Que não tá alinhado. Tem muitas coisas para pensar, mas começa geralmente pelo mais simples, e a gente nunca vai suspeitar. Cria-se uma disfunção respiratória. Então eu começo a hiperventilar, respirar demais, né? Muito ar por minuto, que é classificado também como respirar além da necessidade metabólica do momento presente, ou seja, eu tô com o carro na sinaleira parado e acelerando. É basicamente essa linha de raciocínio. E isso com o tempo, né, cria muitos problemas. Porque hiperventilar por um tempinho, tudo bem, tanto que tem muita técnica que é de hiperventilação e traz muitos benefícios, mas é ali, naquele curto período de tempo. Que a gente está falando que traz um problema é o hiperventilador crônico, o respirador bucal crônico, né? A gente fica até tonto se você começar a soprar demais, respirar rápido demais. Dá um negócio ruim, cara. E é interessante porque há um mal-entendido, né? De que se eu respiro fundo, respiro bastante, eu vou oxigenar mais meu corpo. E esse é um grande mal-entendido, que a gente fala até do paradoxo do oxigênio. Quando a gente respira muito, a gente elimina muito gás carbônico. A concentração de oxigênio não vai mudar quase. Ela geralmente já está em 97, 98, 99% de saturação. Respirar mais não vai aumentar muito isso. E o resultado é o oposto. Quanto mais a gente respira, pior é a entrega de oxigênio para os músculos. Isso a Oxygen traz muito bem, o Patrick McKeown, né, que foi a pessoa que me puxou para esse lado científico mesmo, porque eu já tinha estudado respiração, essa parte emocional, espiritual, mas há 4 anos que eu descobri a Oxygen, que eu comecei a fazer essas ligações do engenheiro ali, uau, gás carbônico, oxigênio, vasodilatador, comecei a entender. Percebi que realmente o gás carbônico, todo mundo acha que é um vilão e na verdade ele é importantíssimo para nossa saúde, né? Inclusive, eu aprendo com esses caras. Por isso que se a gente respira muito ar por minuto, a gente elimina muito gás carbônico, desequilibra o pH, mexe com questão de temperatura corporal, mexe com tônus vagal, mexe com capacidade de se concentrar e principalmente com a própria entrega de oxigênio. É como se o ônibus estivesse passando na parada, tem lá as pessoas esperando e ele não para, ele passa reto. O oxigênio ele passa reto porque não tem afinidade. É uma questão da hemoglobina que está transportando oxigênio. Isso. Ela também transporta o gás carbônico. E se eu não tenho pelo menos algumas moléculas de gás carbônico, uma pressão mínima que seria o ideal 40 milímetros de pressão,
na corrente sanguínea, se eu começo a diminuir muito a concentração de gás carbônico, o oxigênio fica preso e não chega nos músculos. Então tem um estudo que mostra que só 20 ou 30 respirações mais profundas assim, eu já começo a entregar 50% menos oxigênio para o cérebro. Ou seja, nem sempre é o caso respirar tão fundo assim. Tem que ser profundo no sentido de trazer para essa região. Sim. Então vamos falar, eu tenho uma piscina que ela é funda. Eu não quis dizer se ela está cheia ou vazia. Eu quis dizer distância do topo até o fundo. Então, profundo, nesse caso, é respirar aqui, ó, na região do abdômen, expansão das costelas, principalmente para os lados. Isso é o profundo. Mas não significa que eu tenho que encher o máximo que eu posso sempre, soltar tudo. É bom fazer isso algumas vezes, a cada alguns minutos. Os próprios suspiro, o próprio bocejo, de algumas formas, é isso, né? O corpo... Só que não o tempo todo, né? Não O corpo o tempo não faz todo. isso o tempo todo. Se você está bocejando o tempo todo e suspirando o tempo todo, é 99% de chance que você tenha uma disfunção respiratória, porque é o corpo, de forma incessante, está gritando, ei, você precisa respirar mais fundo, né? Basicamente, ele está fazendo isso, fazendo esses suspiros o tempo todo, bocejo o tempo todo. Então, é o corpo tentando se adaptar. Eu ia dizer agora que você falou do ônibus passando na parada, eu levanto todos os dias, 6h20, 6h30 no máximo. A gente levanta e tem um período de tempo ali de 5 a 10 minutos que é aquela adaptação. Nossa, você respira, dá aquela esticada e tal. E eu fico pensando de manhã cedo, essa época do ano é uma época muito gostosa, assim, porque você tem aquele arzinho fresco, você abre a janela e tal. Cara, isso me anima, isso me dá vida. Aí eu pego a minha moto, a moto tem o privilégio de você ter o vento ali na cara e tal, e eu desço a rua da minha casa e viro a esquina para ir para academia, porque eu faço academia de manhã cedo. E logo no que eu viro, como eu tenho o mesmo horário todo dia, tem um cara no ponto de ônibus ali. Todo santo dia ele tá fumando. Aí eu me pergunto, 6h30 da manhã, você tá empurrando essa porcaria para dentro do seu pulmão. Se você pudesse, de certa forma, conversar com essas pessoas todas que ainda insistem em cigarro eletrônico, em narguilé, em cigarro e assim por diante. Assim, você como especialista de respiração e tal, que recado que você daria para essa turma? Uau, principalmente o cigarro, né? Bom, tá no livro do Mais Perto que o Diabo, né? O pior mal da sociedade é esse. É o que mais deixa... É um dos piores que tem, mas assim, a nível fisiológico é bem prejudicial, né? Vai começar a não oxigenar bem o corpo, e isso começa... E muito do fumante, sabe o que é? Eu já parei para refletir sobre isso. É esse... Queira ou não, ele tá respirando fundo. Então, se for pensar mecanicamente, ele tem uma tendência a respirar fundo naquele momento. E isso por si só já causa um bem-estar. Só que aí ele foi pego pela química que tá ali que vicia, né? Mas muito do que ele faz me dá um tempo, eu vou ali fumar um cigarro. Ele tá dando um tempo, talvez, para aquela conversa, e vai lá e dá uma respirada funda. Só que dá para aprender a fazer isso sem nada. Né? Isso, esse é o ponto. Esse que é o ponto, né? Eu já consagrei ayahuasca, eu já fiz várias coisas justamente para entender o que é essa alteração de consciência. O que é ficar, né, ter uma experiência de alteração de consciência. Então eu já fiz várias experiências assim. E você consegue acessar todos esses estados alterados só respirando. Foi isso que o Stanislav Grof descobriu lá na década, lá 1970, acho que foi, que através da respiração ele conseguia atingir estados alterados de consciência, assim como com o LSD, que ele usava LSD para curar traumas de 20 anos de alcoolismo em uma sessão. Fone de ouvido, vendava, 8 horas de jornada ali, e aí ele foi proibido, ele descobriu que com a respiração ele chegava no mesmo estado de alteração de consciência, não para ficar chapado, muito pelo contrário, para buscar o que faz a pessoa congelar diante de algumas situações na vida, por que ela tem tanta vergonha, por que ela é dependente química. Porque a dependência química nada mais é do que um maltrato em si. A pessoa está se autoflagelando, ela está se autopunindo, de certa forma. Ela sabe que faz mal. Difícil o fumante que não sabe que faz mal. O alcoólatra que não sabe que faz mal. Mas aquilo é tão mais forte que ele, o trauma. Tem uma frase que eu gosto muito. Então, também eu gosto muito de estudar esse lado emocional da respiração. O que causa uma disfunção respiratória? Porque corrigir não seria muito difícil, sendo sincero. Seria, fecha a boca, respira pelo nariz,
língua no céu da boca, observa o movimento do diafragma e pratica isso muito. Subconsciente só aprende por repetição. Não adianta ler livros, tem que ir prática. Não é educar, é treinar. Nesse caso é Todo treinar. dia. Fortalecer o diafragma porque ele está disfuncional, ele está fraco. Agora, vamos entender o que causou tudo isso. Aí é que, que realmente tem muito também a se estudar. Eu estudo muito teoria polivagal do Stephen Porges, que traz esse congelamento do sistema nervoso autônomo. Ele traz que tem o simpático, o parasimpático e o congelamento. Então eu faço as banheiras de gelo. É nítido como a gente trava diante do frio. A gente tem muito medo do frio, medo da morte, né? Medo da rejeição, tudo isso. Então ele trazia que a gente precisa alterar, precisa sair um pouquinho daquela mesma consciência que está envolvida no caos e não consegue ver um pouquinho com afastamento. Então, quando a gente altera um pouquinho a consciência, a gente consegue ver por um outro ângulo. Mas isso não precisa ser através de nenhuma substância. Pode ser simplesmente uma meditação profunda, que você consiga ali através com som, né? Coloca um som de meditação, uma onda binaural. Você consegue, respirando de uma determinada forma, atingir estados até mais profundos do que... Eu já fiz isso com onda binaural. É incrível, né? Sons Incrível. binaurais isocrônicos. Digita aí na internet. Quer dizer, digita não, porque às vezes pode alguém ter colocado qualquer porcaria aí. Mas assim, para quem estuda, ou se você acompanhar o Juliano aqui, depois eu vou deixar os contatos do Juliano aqui embaixo. Gente, é sensacional. Bom, os caras estão vendendo nos Estados Unidos, tem uma empresa especializada em vender sons e sim. técnicas que levam a gente a processos bioquímicos comparáveis ao uso de uma cocaína, de uma droga, e assim por diante. Que eu ia comentar sobre o poder da respiração, principalmente na questão emocional, que a gente na arte marcial usa muito o Kiai, né? Aquela coisa do... E ele tem que ser uma projeção da boca, ele é um urro, só que ele nunca principalmente na arte marcial, uma perda de consciência. Você tem que estar centrado no momento em que você faz, você tem que encarnar, vamos chamar assim, encarnar, deixar entrar um animal, mas sempre tendo o teu imperador domando ele. Muito bom. Né? E o momento em que você perde esse controle, você perdeu equivalente a você perder a vida. Por quê? Porque você vai causar mal a alguém desnecessário. Agora, você defender e colocar isso para fora, esse urro do Kiai, ele é um urro para intimidar, justamente para você evitar o combate, você modular a tua voz e tudo mais. E ele fala muito também da questão do tórax. O tórax a gente vê pessoas com o tanque sempre cheio, né, aquela vozinha, e sempre vai ser mais fraco. E tem aquela pessoa longilínea, mas o tórax é apertadinho, e também tem a voz fraquinha e tudo mais. E isso eu vejo que nos exercícios respiratórios que eu aprendo lá na parte da medicina chinesa, ele faz um destravamento, porque tem a parte mecânica osso com osso ali também, né? E o alongamento disso, ele faz um estímulo vagal. Se você trava, literalmente trava o tórax super expandido ou super contraído, o teu fluxo de oxigênio, ele despenca. Né? Como é que você trabalha para fazer isso? Muito legal, porque aí entra um terceiro grande pilar, que é ritmo. Nada no universo funciona sem ritmo. Lei hermética, né? Eu gosto muito de estudar essas... Lei hermética, tudo no universo é ritmo, nada tá parado. Então existe sim um ritmo mais ideal para o corpo humano, que seria para a gente se alinhar com o ciclo circadiano. Né? É um ritmo de mais ou menos 5,5 ciclos por minuto. Basicamente 6, né? Inspira em 5 segundos, solta em 5 segundos. Então, ritmicamente, eu estou entrando em coerência cardíaca. O meu coração e o meu cérebro agora começam a funcionar de uma forma mais coerente. Isso melhora a pressão sanguínea, melhora tudo praticamente, né? Variabilidade da frequência cardíaca, tudo. Então, mecanicamente, nós estamos o tempo todo ou inspirando, ou expirando, ou prendendo, né? Então, é importante, pensando em mecânica, ter expansão e ter contração. Tanto que tem muitas técnicas agora de sugar a barriga, porque isso, inclusive, o vácuo, que isso ajuda, por exemplo, a estimular a digestão, a eliminação de toxinas pelo sistema linfático. A gente trata a hérnia de hiato com que era o que eu tinha, com certeza era o que eu tinha por causa do refluxo. Trata com isso.
Porque o diafragma fica fraco, né? E aí Isso. volta o suco gástrico. Era isso que eu tinha, com certeza. E então tem que ter uma questão mecânica, tem que haver algum momento do dia, né? Ou que pode ser atividade física, seria o melhor momento, mas aí bem consciente da respiração, de expandir mais, de trabalhar essa expansão e também de trabalhar a sucção, ou seja, yin e yang, masculino e feminino o tempo inteiro acontecendo. Não é um só importante e também nem só o outro, os dois são importantes. E aí certamente vai haver um meio termo aí, que seria, por exemplo, eu tenho uma expressão de determinada profundidade, mas no dia a dia eu tô aqui. Eu não tô indo no máximo e também não tô forçando a respiração. Agora, em algum momento do dia eu vou ter que fazer um pouquinho de cada. Tanto que numa corrida a gente trabalha muito a expiratória. Pode ver que a gente, né, quando tá correndo, a gente faz muito força para expirar. Ou seja, tá trabalhando a musculatura expiratória. E a musculatura da respiração ela é muito importante, principalmente para a estabilização da coluna. O diafragma é o principal músculo de estabilização da coluna. Olha aqui minhas costas, eu não encosto na cadeira. Eu Essa sento, postura no dia a dia eu aprendi com sento arte em marcial, postura de cara. meditação. A respiração que a gente faz sem fazer aquela projeção, mais esse trabalho de postura, aprendi na arte marcial. Sentado lá no Aikido A gente chama de Mapu. traz pra vida. A postura do cavalo, né? Eu acho que a gente acabou fugindo do assunto do soltar, né? Ali, porque a gente percebe isso em todos os animais, né? Pode ver que o animal, o que ele faz quando ele tá brabo? Ele vai rugir, né? O gato, o cachorro, todos eles vão fazer... tipo, sai daqui, eu tô, né? Ou seja, eles de certa forma não prendem muito a respiração. A gente prende quando tá com medo, tá com vergonha, a gente tende a ficar muito encolhido. Mas eu já vi muitos referências assim em arte marcial que eles faziam o sem abrir a boca. Então Sim. havia um som alto, né, mas não necessariamente com a boca muito aberta, Sim. por causa da questão da perda do chi, Sim. da perda do ki, que é a energia vital mesmo, né? Então quando eu faço pela boca, eu desperdiço energia. Então era uma sonorização, mas com a boca fechada. Mas eu já vi muita gente fazendo pela boca. Então, o que eu percebi? Na própria yoga, existem pranayamas que se faz com a boca. Tá errado? Não. É ali pontual, tem um motivo. Principalmente de liberação emocional, de soltar aquela raiva reprimida, sabe? Aquela que todos nós temos, né? Em algum momento a gente, né, não lidou bem com alguma coisa, aquilo acumulou. Então é o momento da gente né, fazer algumas respirações pela boca, tá tudo bem. O problema é o respirador bucal crônico. Né? Esse é o problema. Algumas respirações, tudo certo. O próprio prazer está muito ligado à boca. Eu ia falar né? isso, a libido. Eu tô falando de libido, agora prazer no sentido sexual mesmo, né? Que a gente tem uma série de estudos, e não só de estudos, mas de manuais antigos, indianos, enfim, em que o cara, para aumentar sua libido, aumentar sua potência, ele foca na respiração. Você vê? Por causa da vasodilatação, que é o que está no Viagra, inclusive, lá, né? Sim. Óxido nítrico, e leva a gente mais para o sistema parasimpático, que é o sistema de descansar, fazer a digestão, reprodução e imunidade, né? Olha que importante isso, a gente saber fazer o down regulate, né? Descer, acalmar, por causa da imunidade. Por isso, né, que eu falei do murmurar e o óxido nítrico, o gemido. Tá explicado. Eu tô imaginando o drama que você deve estar passando agora de pensar que você tem que sair. Eu tenho que sair. E a minha conversa aqui vai continuar. Podem continuar. Muito Deixa eu pedir uma licença para vocês. Vai lá, Bruno. Olha, foi um Grande prazer. Continuem aí. Um beijão para vocês. Eu tenho uma palestra para dar daqui a pouco. Ó, beijão para vocês. Valeu, obrigadão. Aqui, um comentário que eu acho que é bastante significativo. Aquela pessoa que está com rinite ou que está com sinusite, existe a coisa ruim de estar com isso, porque eu imagino que você vai forçar a respiração bucal muito mais. E se existe algum tipo de respiração que pode levar ao tratamento disso? Perfeito. Como eu comentei ali, para aquele grupo, né, do pessoal da odonto ali, o que eles perceberam? Que às vezes eles colocam o aparelho e quando tira, depois de um tempo, volta. A própria desvio de septo, a cirurgia de desvio de septo, tem estudos mostrando que é uma porcentagem bem pequena de pessoas que fica satisfeita com a cirurgia. Porque há muito a aprender sobre respiração. E é muito prática mesmo, muita prática, requer todo dia. Então, para que tenha uma reversão total, precisa de um tempo. Precisa de muita prática.
Mas, por exemplo, só o fato de eliminar a respiração bucal, né? Se observar mais vezes durante o dia para evitar de respirar pela boca, isso fortalece as narinas de novo, porque elas, queiram ou não, ficam disfuncionais. A maior parte do nosso corpo é assim, né? Usou, top. Não usou, não atrofia. usou, vai atrofiando, vai perdendo funções, né? Então as narinas perdem funções, o diafragma fica fraco. Então, como ela resolveria a rinite? Ela precisa aprender a respirar. Mas o primeiro grande passo seria evitar a respiração bucal. Uhum. E aí tirar alguns minutos do dia para se observar o movimento do diafragma, porque isso também começa a dar estímulos para o cérebro de que não está em luta ou fuga. Ele começa a melhorar a imunidade. A imunidade estando melhor, não é qualquer bactériazinha, qualquer vírus, Verdade. sabe, que vai te agredir, que vai te deixar debilitado, digamos assim, né? Você começa a se tornar muito mais forte. Então, se eu não consigo relaxar, meu sistema imunológico está com certeza muito comprometido, porque ele é uma prioridade do sistema parasimpático. Uhum. Enquanto ele está em estado de luta ou fuga, a imunidade não é uma prioridade, Concordo. né? O Então, estresse é um dos principais causadores de queda de sistema imune e a gente vai perceber isso nas pessoas que não respiram bem de uma maneira muito clara e muito evidente. claro. Muito claro e evidente. Uhum. Respirou mal, a imunidade foi pro saco. E é a primeira porta, né, de defesa do corpo humano é as narinas. Então, quando a gente faz uma respiração bucal, a gente faz um bypass ali, a gente ignora mais de 30 funções que já se conhecem, só que são muitas mesmo, porque elas vão a um campo muito sutil, inclusive falando até de eletricidade. Quando a gente está num ambiente fechado, que o ar não renova, o próprio oxigênio do ambiente, ele não vai chegar a diminuir, precisaria muito tempo, mas ele começa a ficar com menos carga de elétrons. É o oxigênio, a mesma molécula, mas ela está, de certa forma, não faz uma boa troca pulmonar, então tem mais dificuldade para fazer a troca gasosa. Ou seja, cuidar do ambiente que você está, pegar sol, botar pé na terra, né, fazer o ground. Coisa que a gente já fala pra caramba. Já fala bastante. Tem uma pesquisadora inglesa, Elizabeth alguma coisa, não me falha o sobrenome dela, mas ela passava metade do tempo dela como pesquisadora na Inglaterra, metade do tempo ela passava nos Estados Unidos. E ela percebeu que o tempo que ela passava nos Estados Unidos, ela adoecia mais do que o tempo que ela passava na Inglaterra. E ela começou a estabelecer algumas relações. O cientista começa, Sim. que dá? E Conectar. ela percebeu que uma das coisas que ela fazia é que nos Estados Unidos, ela morava em Nova York e ela passava o período do inverno lá. E no período do inverno, ela corria na esteira. E quando ela ia para a Inglaterra, ela passava na região que ela estava, uma região mais quente, então ela corria na rua. Ela corre, vai, pergunta, não sei o quê. Ela percebeu que o próprio choque do ar que ela tem na rua melhora a parte de carga elétrica do corpo comparado ao que você está fazendo na esteira. E ela descobriu, por exemplo, que a energia estática que ela desenvolvia na esteira era muito maior do que o que ela desenvolvia na rua. Gente, natureza, de novo. Claro. Qual a oportunidade? Na rua, sol, ar, pessoas, natureza, tudo. Só isso. E aí você fica com a bundinha sentada no sofá esperando que o milagre aconteça. Não vai acontecer. Tem que sair, tem que ir para a natureza. O meu método de trabalho, né? Regula sono, reconecta a natureza, melhora a alimentação, melhora a atividade física, controle das emoções. Pronto. Perfeito. E por isso que a gente fala, ela é multidimensional, ela impacta em todos os pontos, né, a respiração. Então, esse fato de colocar pé na terra, né, descarregar a energia, reabastecer com o sol, dormir, e aí é importante também essa questão do ar durante o sono, deixar uma janela aberta, para que é importante que o quarto esteja escuro, né? Isso a gente sabe, Sim. o quarto tem que estar totalmente escuro. Então talvez seja um desafio deixar uma janela aberta e manter o quarto escuro, mas os dois são muito importantes, assim como deixar o quarto escuro para dormir bem, para a questão da melatonina, tudo. O quarto arejado é muito importante, Sim. principalmente pela temperatura. A temperatura ideal para a gente dormir é em torno de 20 graus. Você está num quarto a 23, 24, 25, o que vai acontecer? Como o nosso pulmão é um grande responsável pela troca de calor, você vai ter que respirar mais para esfriar o corpo, porque o quarto está muito quente. E respiração rápida não combina com sono profundo. Para a gente atingir o terceiro, e alguns autores falam em terceiro e quarto estágio do sono, precisa estar respirando bem lentinho. A respiração do bebê, né? Você olha pro bebê, aquela famosa
pais do bebê. E os animais que hibernam não hibernam no calor, né? A gente tem que lembrar sempre que Frio é nosso frio amigo. é nosso amigo, exatamente. O banho quente, alguma coisa que eu sempre falo. Uhum. O banho quente, à noite, próximo do sono, mexe com a termorregulação, altera a produção de histamina. Histamina comunica para o cérebro que você está inflamado. Se você está inflamado, mais glutamato, oposição, GABA, não dorme. Olha, essa parte eu não sabia, ela é muito legal. É porque eu achava até que era mais só sobre a temperatura, mas está influenciando várias outras Sim, coisas. a então. temperatura ela está diretamente ligada à produção de histamina. Por exemplo, quando você está com febre, sua produção de histamina sobe. Isso é uma coisa interessante também, porque eu atendo muitas mães e muitas vezes eu falo para as mães, olha, se o teu filho está com 37,5 de que você chama de febre, que não é febre, não taca remédio nele. Faz uma resfriação, faz um resfriamento natural. Tanto que o banho gelado, ele é muito mais indicado para problemas de sono do que o banho quente. E tem muita gente que acha que o banho quente, mas o banho quente relaxa. É verdade, a histamina leva a um processo de relaxamento muscular, porque ela aumenta a vasodilatação, para você ter mais circulação sanguínea, porque é a estratégia que o corpo vai utilizar para levar o sistema imunológico para aquela região. Você vai ver que quando você bate, aquece ali, né? O problema é que a histamina é um sinalizador de glutamato. E o glutamato sobe, o GABA desce, é uma balança química, tchau sono. E talvez depois tomar um pouquinho mais refrescante só para finalizar. O que tu acha da ideia? Eu acredito que funciona. Acho que sim, né? Porque Sim. eu também estudo bastante essa questão da temperatura. Eu gosto muito da Suzanne Soberg, que ela escreveu o livro Thermalist. Então, ela é especialista em temperatura corporal. Incrível o livro. E ela fala muito, inclusive, do contraste, né? Até vou fazer um evento aqui no sábado, que é Hot Yoga primeiro, depois banho de gelo e depois finaliza com uma técnica de respiração e mais uma partezinha teórica para instruir mesmo, né? Que massa. E é muito interessante ver que a terapia do contraste que ela fala, né? Intercalar um pouco quente, um pouco frio, um pouco quente. Isso está mexendo em toda a resposta do corpo e é de forma muito positiva, né? Cria uma hormese. Mas eu não tenho certeza, porque eu acho que o Matt Walker fala de tomar um banho morno antes de dormir, né? Morno sim, quente não. Ah, tá. A nossa temperatura corporal, todo banho que a gente vai tomar acima de 36 graus vai mexer com tudo. Mexe com produção de ácido clorídrico, mexe com movimentação do intestino, mexe com o fígado, mexe com tudo. Tá. E a gente geralmente pensa no inverno agora, né? O cara mete ali o chuveiro. 50 graus. Isso sem contar outras coisas, né? Por exemplo, a questão do cloro. O cloro aqui na água, se eu estiver tomando esse cloro aqui na água, é uma coisa. Se eu estiver tomando esse cloro aquecido numa água de café, numa água de chimarrão, é outra coisa. A função dele é diferente. Se você tem esse cloro na água do banho... Inalando, na então, pele. Tudo isso altera pH de pele, enfim. Tudo isso a gente vai colocando no contexto para dizer para as pessoas, quer tomar seu banho? Toma seu banho lá 2 horas antes, ou um banho que seja morno, de morno para quase frio, não gelado à noite. Sim, que daí também vai fazer o inverso. Exatamente. Deixar em alerta. Mas não, é até o chá quente, né? Se você for usar o chá quente à noite ali na hora de sono, muita gente que faz isso. Vou tomar aqui um chá para melhorar o sono. Talvez o chá, ele quimicamente te ajude, uma valeriana, uma melissa e assim por diante. Mas essa temperatura não pode estar muito alta. Muito alta. Sopa quente à noite, um veneno para sono. Interessante. Muito quente, né? Então tudo isso eu gosto muito de fazer essas conexões, porque às vezes eu penso que só estudar a respiração ficaria um pouco vazio. Eu também estaria cometendo talvez um erro de não estar integrando tudo, né? A parte fisiológica, a parte emocional, a parte mental, inclusive a parte espiritual, porque eu já tive tanto relato, tanto feedback assim nos workshops ali com as pessoas. Às vezes o pessoal fala no final, né, quando tem integração, às vezes me chama depois no cantinho e diz, nossa, o que foi isso? Conversei com meu avô, ele veio aqui, ele falou, sabe? Quem sou eu para, né, dizer que realmente não aconteceu? Com certeza a pessoa teve uma experiência muito poderosa ali, né? Então eu percebo realmente o impacto no campo espiritual, né, de uma respiração consciente. Isso também é bíblico, né? Que é o sopro divino, né? A respiração a etimologia da palavra respiração é espírito. Sim, a primeira respiração aqui da vida, a última é a que leva a vida. Essa coisa da palavra que tem poder, do espírito que emana, que põe a vida naquele corpo a partir dessa... E existem muitos rituais antigos, né, do sopro ali, enfim. Cara, isso é muito legal. E eu gostei muito também que a gente está fazendo formação de Kundalini Yoga, né? Estou finalizando já. E... muito interessante porque
Segundo a Kundalini Yoga, o nosso primeiro grande guru, que o guru é aquele que traz luz. Não é necessariamente uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um ensinamento, né? Trouxe luz para a sombra. O primeiro grande guru do ser humano é a respiração. Olha só. E o segundo, A expiração. que seria o Inspira, ainda expira. um patamar acima, né? Primeiro é como se fosse o primeiro degrau, respiração. O segundo é o som, a palavra, o verbo. A gente trabalha muito, eu faço parte de uma instituição chamada Rosa Cruz, e a Rosa Cruz trabalha muito com a parte de entonação de sons vocálicos. E depois que eu fui para essa linha, que eu comecei a estudar, e tem alguns estudos muito interessantes, mostrando que o som vocálico aumenta quimicamente a produção, por exemplo, de óxido nítrico. Sim. Né? Você vibra aqui os seios nasais com um mon, um tá, e é incrível, porque a ciência, de uma forma geral, e as pessoas, de uma forma geral, vão dizer, mas negócio de besteira e tal. Tá bom, continue pensando assim, fique doente aí. E o próprio óxido nítrico já é científico, já é Sim, provado. E sim. isso é uma técnica extremamente, né, muito, de 7 mil anos atrás, 5, 7 mil anos que se tem registro. E o Om e o Amém, no fundo, são parecidos, né? Eu mudo um pouquinho a entonação do que sai na boca aqui, mas a vibração que está acontecendo no corpo é 99% igual. Amém. Cara, isso é bom demais. É incrível, né? Então, essa questão do som, ela vai realmente para um campo que todos os grandes filósofos antigos falavam, né? Pitágoras, Sócrates, todos eles. Sócrates falava que se manipula uma sociedade através da música, né? Sim. Que é assim que se manipula uma sociedade. Então, a importância do som, do verbo, da palavra, né? Então, é muito interessante ver, integrar esse conhecimento da respiração com o som, com a palavra. Por isso que eu estudei muito também sobre o som, gosto muito de estudar o sound healing, né? Terapia sonora, justamente por entender que essa vibração, ela realmente afeta tudo no nosso corpo. Tudo. Sabe Tudo é vibração, né? Tudo. O que difere o meu corpo dessa mesa aqui é o quanto ela está vibrando em relação ao quanto eu estou vibrando, enfim. Então, é muito interessante ver todo esse estudo, assim, eu gosto muito de falar, e o poder do som, né, o poder da música, eu conecto muito porque é ali que eu consigo, inclusive, ajudar as pessoas a ter experiências, assim, que fiquem marcado para ela perceber, uau, eu atingi isso só respirando. Só respirando. Claro, com a música. Esse só, entre esse só e a respiração existe uma zona abissal gigantesca aqui, que é o que geralmente as pessoas acabam deixando de lado. E eu vejo assim, as práticas espirituais, quase todas elas, têm a respiração como base. As práticas de meditação, respiração como base. As práticas de, sei lá, entrando mais no mundo espiritual, de projeção astral, não sei o quê, respiração. Pode ser de graça. Não pode ser de graça. Tem muita coisa por trás, né? E o único ser vivo que a gente, pelo menos que a gente sabe, né? Que tem um certo consciência de que respira. Né? Porque tem animais que prendem a respiração muito mais que nós, como a baleia, a tartaruga, enfim. Mas é sobre uma questão de ter a consciência. Por exemplo, se eu me assustar e alguém chegar, calma, respira, eu consigo controlar minha respiração e me acalmar. Um animal eu já não consigo dizer para ele, acalma a tua respiração. Né? Se ele tá afoito, se ele tá ali ansioso, eu vou ter que achar uma estratégia de acalmar ele. Que deveria ser, primeiro de tudo, eu me acalmar. Por uma questão de corregulação, né? Aliás, já te pergunto, um tipo de respiração, um exercício que alguém muito estressado pode fazer para exercer esse controle maior sobre o corpo? Existem alguns, mas daí acho que cada um talvez se adapte um pouquinho melhor a algum. Por exemplo, tem pessoas que se começa a contar já ficam mais ansiosas ainda. Então não é uma receita de bolo, não vai valer para todo mundo, mas tem raciocínios importantes por trás aqui, do tipo, quanto mais lento a gente solta o ar, mais a gente relaxa. Então não tem necessariamente conta 3, solta 6, por exemplo. 4, solta 8. Então inspira em 4, solta em 8. Eu dobro mais ou menos o tempo da expiração, isso faz com que eu ative mais o nervo vago, e aí o nervo vago começa a mandar estímulos para o cérebro de que o ambiente está seguro, e o cérebro muda as prioridades e dá informações de volta para o corpo. Então o sangue sai da periferia, vem para as vísceras, vem para os órgãos, e eu começo a ter uma mudança química geral, até hormonal, né? Produz acetilcolina, que relaxa o coração, desacelera o coração. Então, o mais importante é ter isso em mente. Quanto mais lento e mais profundo, melhor. Muitas das técnicas, até do método buteico, ensinam a gente a fazer pequenas retenções. Então, eu inspiro, segura um pouquinho, solta e segura vazio, para aumentar o gás carbônico e ter um efeito vagotrópico. Né? Então, estimula o nervo vago pelo aumento do gás carbônico.
Só que para uma pessoa que está em pânico, pode ser que isso realmente desencadeie o pânico. Então, retenção de ar para quem está em síndrome do pânico já não é aconselhável. Perfeito. A não ser que seja bem pequena. Então, tipo, 5 segundos é um número muito bom, que a gente ensina que é um dos exercícios da Oxygen, do método buteico. Inspira, solta, pinça o nariz, segura 5 segundos. Muito rapidinho. Inspira de novo, respira normalmente mais umas 2, 3 vezes, solta o ar e é vazio, então esvazia o pulmão, pinça de novo, conta 5 segundos, que assim eu vou fazendo com que ele aumente gradativamente e tem pequenos pausas. E a pausa também faz com que a mente volte ao centro. E até o coração bate mais devagar. Eu faço muito arco e flecha, quer dizer, fazia mais do que... Legal. Hoje eu não estou praticando mais tanto. Mas no disparo, a técnica de disparo é infla, solta, mantém o máximo que você puder em negativo ali, e aí quando você sentir tranquilidade, você solta. Cara, é impressionante como a mira da gente muda. É impressionante. Que se colocar um aparelho que pega o finalzinho ali do batimento cardíaco, né? Quando você expira mais lento, a gente acalma o coração. Isso acontece 20 e poucas mil vezes por dia. Quando a gente inspira, o coração acelera um pouquinho. Quando a gente solta, ele desacelera um pouquinho. Ou seja, para desacelerar, né, para acalmar, focar na expiração lenta. Por isso que eu não gosto de me prender ou me apegar muito a uma técnica, a um número, mas sim o raciocínio por trás, que aí isso te dá uma liberdade, te traz conhecimento, e não só, agora eu não sei que técnica fazer. Se você entende o que tem por trás, você toma a decisão por si. Sim. Porque em essência a gente sabe respirar. A gente nasceu respirando. Perfeito. Desenvolveu disfunções respiratórias ao longo da vida, principalmente por questão emocional. No mundo caótico que a gente está hoje, é muita informação. O celular é um dos piores venenos que tem, né? A gente sabe aí o quanto isso prejudica, e ao ponto da pessoa não se perceber mais. É isso a conexão que eu faço a gente está tão para fora, tão no mundo externo, nas tecnologias, que a gente tem dificuldade de se observar. Verdade. E aí começa a respirar errado, e sem perceber o quanto isso vai prejudicar. Tanto que uma das técnicas que eu mais gosto de meditação é a volta para dentro, é perceber essa diferença de temperatura do ar entrando no nariz, de perceber o seu corpo, o seu coração batendo. Cara, é uma coisa tão interessante, porque quando você pergunta para as pessoas, né, você já parou para escutar o seu coração? O cara fala, você tem um estetoscópio aí? Não precisa. Fecha os seus olhos, respira, relaxa. E por causa dessa questão do arco e flecha, a gente vai observando mais o corpo, né? Tanto que o disparo que se faz entre as batidas do coração. Para que você tenha um controle maior. E isso é concentração, cara. Os atiradores de elite também têm essa... Bem no finalzinho da expiração ali é o momento onde o coração realmente... A técnica é mesmo. Relaxou, né? Porque eu acho que enquanto a gente está cheio, o coração está um pouco pressionado, né? Essa inspiração, o diafragma desce, o pulmão infla e pressiona um pouquinho o coração. Então, quando a gente solta, é que o coração relaxa. Então, é ali o momento onde você estabiliza bem para afirmar. A gente ensina os meninos a observar, a ficar olhando para o dedo, porque a gente não percebe, mas o dedo ele está mexendo assim, ó. Se você está respirando de maneira correta, a chance de você errar na puxada do gatilho é bem menor. É uma coisa que a gente não faz. Não sei se você já ouviu falar de uma bomba que o nosso corpo tem, chamada bomba crânio-sacral. O nosso crânio, ele é composto por vários ossos, e esses ossos, eles estão se movimentando. E essa movimentação faz com que o líquor, que é o cérebro, o líquido do cérebro espinal, ele faça toda essa parte de banhar os nossos nervos até o final da nossa coluna. E se você colocar uma pessoa de pé e mandar ela botar os 2 braços para frente e fechar os olhos, se você olhar ela na lateral, ela tem um pequeno movimento para frente e para trás. Esse movimento é um movimento que interfere no tiro. Imagina. Ele é um movimento que interfere... Imagina, você está lá com o teu amigo lá na frente, se você errar aqui um milésimo na luneta, são 10, 15 metros lá na frente, você mata o seu amigo, né? E é engraçado que quando você faz a respiração correta, até quando você vai olhar para o cérebro durante o processo de respiração numa máquina de ressonância, cara, é muito lindo de ver o processo acontecendo ali. E a gente respira, o tronco encefálico ele se movimenta. Cara, a respiração é tudo.
E uma coisa que a gente tem que refletir a gente acha que o alimento, né, se eu tiver uma alimentação ruim, vai fazer mal. Só que a gente come 3 ou 4 vezes por dia. Pensa a respiração que a gente respira 25 mil por dia. Pensa você fazer 25 mil vezes uma coisa. Não dá para dizer que é errado, porque a pessoa está viva, ela está ali, ela está lidando com os conflitos dela, ela está no seu processo de evolução, né? Tá tudo certo, no fundo. Mas a questão é, quanto ela não pode ter de melhora cognitiva, emocional, sono, tudo, se ela realmente aprender a respirar da forma ideal, né? Da forma correta, que é nada mais do que, eu sei que eu tenho que comer bastante fruta, verdura, legumes, não posso ficar só comendo comidas mortas, né? Sim. Mesma coisa, você tem um ganho muito grande de qualidade de vida. Você tem um ganho muito grande de qualidade de vida respirando melhor, principalmente por isso. Você respira 20 e poucas mil vezes por dia, né? Então isso faz muita diferença. E o número ideal, para ter uma ideia, é em torno de 4 a 6 litros de ar por minuto. Então esse seria o número ideal para a gente manter o nosso pH equilibrado. Por minuto. Por minuto, que é o que vale. Não impacta tanto se eu fui 12 de 500 ml ou 6 de 1 litro. Há uma mudança. 6 de 1 litro é mais eficiente do que 12 de 500 ml. Mas ainda assim, o que vai contar mesmo, que é mais importante, é quantos litros de ar entrou no meu pulmão por minuto. E os estudos estão mostrando que as pessoas estão respirando em torno de 15 a 20 litros de ar por minuto. 3 vezes mais ou menos o que seria o ideal. Ou seja, isso explica tanta ansiedade, tanta dor crônica, tanta depressão, porque geralmente isso afeta o sono, e o sono é que vai, né, ser um grande contribuidor para a depressão, por causa de toda a desregulação emocional e hormonal e tudo que acontece, né? Então, a reflexão que a gente tem que fazer, todos nós, eu preciso aprender a respirar mais lento. Todas as técnicas que eu estudei até hoje de controle emocional batem nessa tecla. Respirar lento. Porque você ficou ansioso, ficou nervoso, ficou agitado, a respiração curta, você vai fazer mais vezes essa respiração. E a lógica, eu estudo um cara chamado Robert Solomon, e o cara fala muito dessa coisa da respiração, e ele diz assim, ó, se a lógica do corpo no estresse é respirar mais rápido, é só você fazer o contrário. É simples, não é uma coisa lógica? Precisa de conhecimento técnico extremamente aprofundado. Essa lógica da gente observar. Esse cara fala muito de observar a natureza, observar os animais, observar a gente. A autorreflexão. Puta, tem tudo a ver com o que você está falando. Tanto que o James Nestor fala no livro Respire, que é um best-seller, assim como o Oxygen Advantage foi, e ainda é em alguns, por exemplo, no mundo fitness, ele está número 1 do mundo. Ele é muito vendido mundialmente. Ele fala que o ser humano é o pior respirador do planeta Terra. E aí, nesse congresso que eu fui, final de semana, né, do Odonto, ali, do pessoal do MyBrace, eles estavam falando o seguinte, que já é bem consolidado. 70% da população mundial respira mal. Não é nem que não está usufruindo dos benefícios de respirar bem. Ela não está nem no meio termo, ela está lá embaixo, ela respira mal. Ou seja, 5 bilhões de pessoas no planeta Terra respiram bem mal. Ou seja, sofrem com dores crônicas, ansiedade, problemas para dormir, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, isso tem uma ligação direta. Ele topou tapar as narinas, né? Ele ficou respirando pela boca por 10 dias. Ele e um outro cientista lá, foi incrível. No 5º dia ele estava hipertenso. Em 5 dias ele já estava no nível 1 de hipertensão, por causa da falta do óxido nítrico, por causa, né, o corpo entra em estado de estresse, ele começou a notar bem mais mau hálito, tinha pesadelos toda noite, acordava várias vezes no meio da noite. Ou seja, em 5 dias ele disse assim, eu estou me sentindo o pior ser humano do planeta Terra. Então faz sentido, a gente desaprendeu a respirar, né? Então a gente tem que fazer um caminho de volta para casa, que às vezes é mais sair da mente e dar muita teoria, que estudar é importante, mas eu daria o seguinte recado, prática, muita prática, 10, 20 minutinhos por dia, 30 minutinhos, se conseguir, excelente. Senta, descobre o seu corpo. Como é a minha respiração? É uma coisa de botar a mão no ventre para sentir o movimento. Sentir, e especialmente aqui, ó, dos lados, porque aqui essa expansão lateral das costelas, ela é muito importante para tudo. Sistema linfático, estabilidade, digestão. Porque quando o timo tá aqui, né? Quando o diafragma expande, quando ele desce, ele chega a um ponto que ele não consegue mais descer. A não ser que haja uma expansão lateral das costelas para que ele possa fazer aquele movimento para baixo.
Então, uma pessoa que não respira aqui, geralmente tem um diafragma fraco e encurtado. Ele se movimenta bem menos do que deveria. E isso é a pior coisa para o sistema linfático. A cisterna do quilo está logo aqui. Então, começa a linfa do sistema linfático começa a não circular bem no corpo. Uhum. E aí acumulou toxinas, aí, né, retenção de líquido. Aí começa tudo que a gente já sabe que é as consequências disso, né? De um corpo intoxicado. A melhor energia que as nossas células recebem via linfa. Tanto que quando a gente está muito estressado, o sistema linfático sofre muito porque a gente começa a consumir recurso mais do que ele pode produzir, do que ele pode levar. E isso tem a ver com a respiração. Porque se você não respira legal, não leva a linfa, porque o sistema linfático não é que nem o sistema cardíaco. O sistema cardíaco, se você estiver parado ou estiver correndo, o coração está lá mandando sangue, né? O sistema linfático não tem isso. Precisa de movimento, né? Não tem movimento, não tem respiração, não tem sistema linfático. Simples assim. É incrível, porque a gente observa que muitas pessoas têm congestão nasal. Estão sempre com o nariz entupido. Isso é um sinal, quase que 1 mais 1 é 2, de que o corpo não está conseguindo eliminar toxinas, inflamação. Então acumula e obstrui as narinas. E olha que isso é um dos maiores causadores de problemas de saúde de todos os âmbitos. Eles já estão falando em 150 doenças relacionadas à respiração bucal. Olha. De certa forma, é pior do que se alimentar mal. Pela quantidade de vezes que a gente faz por dia. Eu tenho muitos pacientes que usam aqueles dilatadores nasais, tipo esses soros e tudo mais. E uma das grandes dificuldades que eu tenho para conseguir fazer esse cara sair desse sistema é que ele precisa ficar 20 dias sem usar aquilo. Então ele já está numa situação em que ele está ansioso porque o nariz está trancado e aquilo vai ficar pior ainda. Mas não existe outra forma dele sair, dele desintoxicar daquilo. Não existe outra forma. E às vezes a falta de capacidade emocional de lidar com aqueles 20 dias de tragédia, porque é horrível, cara. O nariz fica horrível. Só que é libertador. A hora que você passa pelo processo, você nunca mais volta a usar. Tu pode, de repente, utilizar as retenções de ar para somar, porque pela questão de eu cessar o fluxo de ar, acumula mais óxido nítrico. Então, no fato, também tem estudos mostrando já. Então, quando eu termino a retenção e inspiro lento, quanto mais... Esse estudo mostra também que quanto mais lento eu inspiro, mais eu adiciono dióxido nítrico. Então, o fato de eu cessar o fluxo e depois... Isso traz esse óxido nítrico para as vias aéreas e faz uma vasodilatação em todas as vias aéreas e também, por consequência, depois na corrente sanguínea. Então, é uma principal técnica do método buteico. Que massa. É retenção de ar. É como se fosse a retenção, ela é quase como um novo caminho para a gente desinflamar o corpo humano. Tanto que eles têm estudos mostrando que um atleta, depois de se exercitar em alta intensidade, se ele vai lá e injeta gás carbônico transcutâneo, assim, né, de fora para dentro, enfim, né, injetou o gás carbônico, o músculo desinflama muito mais rápido. É uma diferença muito grande. Ou seja, o que a gente faz quando a gente prende a respiração? Aumenta o gás carbônico, ou seja, você faz de dentro para fora, sistêmico, não precisa injetar nada de fora, de novo, né? Só pela respiração. Dentro. Então, e aumenta o gás carbônico, aumenta o óxido nítrico, e também faz com que essa vasodilatação permita o fluxo e a pessoa quebra aquela sensação de sufocamento. Então também tem um efeito psicofisiológico, que na verdade é fisiológico, mas está afetando a forma de pensar. A pessoa está apavorada, porque, né, se eu parar de respirar, quanto tempo eu tenho de vida? Pouco, Nada, então... um minuto. Se você não tem treino nenhum, em um minuto você foi. Porque entra em pânico, geralmente. Entra em pânico. Porque entra. Que nem o banho de gelo, a gente, né, entra na banho de gelo, fica 5 minutos lá. Como? Uma pessoa se cair num lago congelado e não souber controlar a emoção, a respiração, ela pode ter uma hipotermia em poucos minutos. Sim. Como que as pessoas ficam 5 minutos saindo dali, dando risada e disseram, eu ficaria mais agora. Esse efeito foi um efeito que me surpreendeu muito. Porque a primeira vez que eu fiz isso, a sensação é muito ruim, porque você fica contraído, a respiração é ruim. Não, calma, fica tranquilo, fica sossegado. Porque meu filho é fisiculturista e uma das técnicas de recuperação muscular e de inflamação é o banho de gelo. Tá, você vai, eu vou também. Aí o cara fala, respira, relaxa, concentra. Aí você passa 1 minuto, passa 2, eu posso ficar um pouco mais? Não, calma, já deu tempo aqui e tal, né? De 3 a 5 são os maiores benefícios, então... Ponto, simples assim. Muito interessante. Então, essa parte da vaso, porque envolve muito aí nesses momentos, tanto hiperventilando, retendo ar, mexe muito com a questão da pressão sanguínea. Vasodilatação, né?
todo esse processo, ele é muito importante pra gente, né? Sim. Que é movimento, no fundo. Então, os yogis falavam muito isso. Na verdade, o que importa é movimento. Não necessariamente eu tenho que fazer muita musculação, muita atividade. Se eu tiver com a minha musculatura interna funcionando, língua, diafragma, assoalho pélvico, isso me garante saúde. Uhum. O meu bíceps, o meu tríceps, a minha coxa, a gente sabe da importância do músculo até para os ossos, para tudo, né? Mas o que eles queriam dizer é mais importante você cuidar da sua musculatura interna do que da externa. Até porque senão a gente vê muito atleta, competidor olímpico de altíssima performance, cheio de problema respiratório e problema de saúde. Ou que no dia da competição consegue ter 70% da sua performance porque ficou nervoso. Não consegue ter um controle emocional. Ou seja, a respiração ela tem um papel fundamental em todos esses aspectos, né? Então, se a gente aprender a se exercitar de boca fechada e regular a intensidade, fazer o inverso. Em vez de eu sair correndo 10 quilômetros e respirar como dá, eu faço o inverso. Eu saio para correr e respiro bem. Nariz, língua no céu da boca, tentando respirar lento e profundo. O quanto eu vou correr é uma consequência. O Patrick fala muito isso. Se você precisou abrir a boca para respirar, esse exercício está muito intenso para você. Tá errado. Simples assim. Está muito intenso. Você precisa dar uns passinhos para trás até que você consiga sustentar a respiração nasal. Mas o feedback que eu tenho é incrível, porque geralmente em 3 semanas a pessoa rápido, né? 3 semanas, cara. consegue correr os mesmos 10 quilômetros só respirando pelo nariz. E uma coisa que eu mais recebo de feedback no Insta é: mas Juliano, agora eu percebo meu nariz escorrendo muito. Eu digo, só agradece, o seu corpo está desinflamando. Entende? Tá mandando embora, tá? Tá mandando embora. Exatamente. Eu lembro, porque eu passei por isso há uns 4, 5 anos atrás. Eu ia correr, fazia 10 quilômetros lá. Meu nariz escorria. E eu dizia, mas por que tá escorrendo tanto? Só que foi só um período, foi alguns meses, depois nunca mais. Sim. Esse período que as pessoas às vezes não se propõem a fazer, é como o detox desses soros aí que eu falei, né? E me conte uma coisa, você ensina isso presencialmente, você ensina isso pela internet? Eu vou deixar todos os teus contatos aqui no vídeo, Perfeito. mas me conte um pouco assim, as pessoas querem te acessar. Como que elas fazem? Você faz atendimento? Como funciona? Eu faço atendimento individual, já foi por um período assim, eu tinha muitas horas do dia que eu reservava para isso, agora não mais tanto, porque eu me foquei muito nas formações. Então, eu já formei quase 100 instrutores do método da Oxygen aqui no Brasil, e agora a Boteco vai ter a primeira turma em outubro. Então, são formações que elas trazem toda essa bagagem científica de muita tradição, de milhões e milhões de feedbacks positivos, Bom, eu recebo cada um ali incrível, assim, sabe? Eu imagino. Em 3 dias a pessoa tá dormindo melhor já, só por ter controlado a respiração, de parar de respirar pela boca, enfim. Então eu faço, mas eu gosto muito também dos workshops que são presenciais aí. Que é o que você está fazendo agora? Que é o que eu vou fazer. Eu fiz um ontem para um grupo fechado de empresários, né? Eu tô começando a entrar bastante em corporações, porque se todo mundo soubesse respirar nas corporações, aí não tinha tanto conflito e tanto, né, estresse, assim. E olha que eu falo por experiência. Então, esse ontem foi privado, né? Mas sábado é um evento que eu criei que é o Hot and Cold, eu chamei, né? A gente vai fazer a Hot Yoga, depois banho de gelo e falar muito sobre respiração. Então tem esses tipos de eventos. Tem um que é um dia inteiro, que aí é das 9 da manhã às 6 da tarde, que é o Experience. Então nesse evento a gente tem a respiração consciente, 2 horas, depois um breathwork, que é essa bem para liberação emocional. Aí tem o gelo, tem o cacau, que é outro alimento poderosíssimo, né? Então a gente consome ele puro, 100%, sem adicionar nada, ele é bem amargo, também para trabalhar, né, a importância do amargo e ele é que não é necessariamente uma coisa ruim, tem gente que vive na ditadura do doce. Se não tiver doce não tá bom, não é assim. Aliás, só para constar, neurocientificamente falando, depois que você adapta o botão gustativo ao amargo, ele é 2 vezes, a gente produz 2 vezes mais prazer no amargo do que no doce. E no doce também, eu notei que eu sinto mais prazer quando eu como doce, agora bem menos, mas quando eu como eu tenho muito mais prazer também. É porque é uma questão de contraste, né? Uhum. Menor o contraste, menor o prazer. Isso aí. E aí no final, 2 horas de sound healing, que aí é uma experiência bem profunda, onde tem uns gongos gigantes de 1 metro e pouco, handpan, taças, tambores, tudo para trazer esses elementos, por exemplo, terra, fogo, água, ar, né? Que são os elementos da natureza, os elementais, né? Então, o som, taça tibetana, então tem muitos instrumentos vibracionais. E no final é um pouco mais musical mesmo. Então tem ali um piano, um handpan,
uma flauta. Então, basicamente é isso, os eventos, as formações de novos instrutores desses métodos, e o atendimento individual eu não consigo dedicar mais muito tempo, mas às vezes vem o Tem pessoal... para quem indicar. O que acontece, às vezes a pessoa diz, eu já procurei isso, e eu acho que a respiração vai me ajudar, eu vou me comprometer, porque se não houver um comprometimento da pessoa, ela tá estudando sobre a respiração, o que já é muito válido, mas o que a gente traz é pelo menos uns 30 minutinhos do dia para você ter um bom resultado, né? E às vezes não é necessariamente uma técnica específica, é parar uns 30 minutos e se auto-observar, respirar profundo, respirar lento. Isso faz uma transformação incrível, assim, em todos os aspectos, né? Até de ansiedade, de sono, tudo. Sensacional. Sensacional. Vou deixar todos os contatos do Juliano aqui. A gente tem tempo aí também, e o Juliano também tem outras coisas para fazer, eu também tenho um lançamento daqui a pouco, então assim... Agradeço imensamente. Obrigado. Era para a gente ter passado 1 hora, a gente já passou 1h30 aqui conversando, até bastante. Um pouco mais, né? É legal. E sempre que você vier aqui a Curitiba, você estará convidado. Você me convidou para ir sábado do aula na universidade de manhã até quase 14 horas. Que aí eu não vou conseguir ir lá, mas assim, cara, agradeço imensamente pelo teu tempo. Vamos fazer mais lives, vamos fazer mais encontros quando você estiver passando por aqui. Muito obrigado também pelo convite. Obrigado. Foi um grande prazer estar aqui. E sigam as instruções aí que muda tudo na vida. Faz muita diferença. Muda muito. Você que está acompanhando o nosso FitoCast aqui, faz a tua inscrição, ativa o sininho, deixa o teu comentário e se você achar justo, faz o compartilhamento, porque quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, quanto mais pessoas a gente conseguir sensibilizar para a respiração, para a saúde, para o equilíbrio, menos pessoas nos hospitais, menos pessoas doentes, mais pessoas felizes. Super beijo para você. Fui. Valeu.